Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui hoje para mais um resumo de embriologia. E o resumo de hoje é sobre a terceira semana embrionária. E olha, gente, que difícil resumir a terceira semana embrionária, porque muita coisa acontece e tudo é muito importante. Então, você vai ver que trabalho deu resumir essa terceira semana. Eu já vou avisando para vocês que vocês se preparem, porque é uma grande quantidade de eventos que acontecem na terceira semana. E realmente, o desenvolvimento embrionário na terceira semana, ele é impressionante. Muita coisa importante acontece. Algumas palavrinhas são chaves para você entender e fixar os eventos que ocorrem na terceira semana. Uma delas é a gastrulação, que a gente vai já ver o que é isso. Outra palavrinha é a neurulação, que você também vai já ver o que é isso. Temos a formação da notocorda, temos a formação inicial do sistema sanguíneo, tá? A gente vai ver no próximo slide como a gente vai dividir melhor essa aula, para que a gente possa facilitar o nosso entendimento. Os principais eventos da terceira semana são a formação da linha primitiva, a gastrulação, que é o desenvolvimento das 3 camadas germinativas, o desenvolvimento da notocorda, a neurulação, que é a formação do tubo neural, e o desenvolvimento inicial do sistema vascular, cardiovascular. Então, para que a gente não fique perdido demais, para que não seja muita coisa numa aula só, a gente vai dividir em 2 momentos a aula de hoje, tá bom? Em 2 vídeos. Primeiro, esses 3 assuntos serão abordados, a formação da linha primitiva, a gastrulação e o desenvolvimento da notocorda. E no próximo vídeo a gente vai falar de neurulação e desenvolvimento inicial do sistema cardiovascular, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a gastrulação. Vamos definir o que é gastrulação. Anote aí no seu caderninho. A gastrulação é o processo formativo através do qual as 3 camadas germinativas são formadas. É o início da morfogênese, isso é, o desenvolvimento da forma do corpo. Vocês sabem que a gente, seres humanos, né, nós seres humanos, temos essa forma meio cilíndrica, né, alongada, uns mais, outros menos, né? Mas é aqui, com o desenvolvimento da linha primitiva, com a gastrulação e depois com o desenvolvimento da notocorda, que a gente vai ter a forma do corpo se estabelecendo, tá bom? Nessa fase aqui, na fase de gastrulação, o menininho, que ainda era um blastocisto, que ainda era um disco embrionário bilaminar com 2 lâminas, o epiblasto e o hipoblasto, ele vai sofrer, nesse processo de gastrulação, ele agora vai ser chamado de gástrula. Ao final da segunda semana, a gente tinha um disco embrionário bilaminar, você lembra? Composto pelo epiblasto e pelo hipoblasto. Só que aqui nessa imagem você pode ver que a gente tem um disco embrionário trilaminar. Você está vendo essa camadinha do meio? É o mesoderma. E aquele disco que era bilaminar passa a ser agora um disco trilaminar. E esses 3 folhetos, a gente vai já ver como é que isso acontece, vão dar origem aos tecidos, aos folhetos embrionários propriamente ditos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Se você já estudou histologia, ou se você está estudando paralelamente à embriologia, o que é muito comum na universidade, você sabe que o ectoderma, o mesoderma e o endoderma dão origem a diferentes tecidos no corpo humano. Vamos dar uma relembrada. O ectoderma, ele vai dar origem às células epidérmicas, às células do sistema nervoso central e periférico, à retina, aos melanócitos, né, que produzem a melanina da nossa pele. Já o mesoderma, ele vai dar origem mais aos tecidos mais do meio, mais internos, mais conjuntivos, tá? Todos os tecidos conjuntivos, tanto os propriamente ditos como os especiais, eles são de origem mesodérmica. O mesoderma, que é essa camadinha do meio, também vai dar origem ao sistema cardiovascular, às células sanguíneas e células da medula óssea, aos tecidos ósseos, musculares e aos órgãos reprodutivos, dentre outros. E o endoderma, ele dá origem ao revestimento epitelial das vias respiratórias, do trato gastrointestinal e das glândulas associadas, como o fígado e pâncreas.
Esse processo, então, de transformação de um disco embrionário que era bilaminar em trilaminar, que é chamado, então, de gastrulação. E isso acontece logo no início da terceira semana de vida intrauterina. Neste momento, aparece uma faixa espessada linear no epiblasto, que é chamada de linha primitiva. E essa linha primitiva, ela resulta da proliferação e migração das células do epiblasto para um plano mediano do disco embrionário, que era até então bilaminar. Vamos observar a imagem a seguir para a gente entender melhor. Então, ao final da segunda semana embrionária, a gente tem aqui a cavidade amniótica, a vesícula umbilical, tá? A gente tinha o epiblasto e o hipoblasto. Então, a gente tem um disco embrionário bilaminar. Quando, já no final da segunda semana, já no início da terceira, né? Finalzinho da segunda, início da terceira, a gente tem um desenvolvimento da placa pré-cordal. A placa pré-cordal é um espessamento do hipoblasto, que aparece em uma das extremidades e já determina que essa extremidade aqui, então, será a extremidade cefálica. Nós temos, então, que as células do hipoblasto elas se tornam mais alongadas e há um aumento das moléculas de expressão entre o hipoblasto e o epiblasto, fazendo com que fique uma região bem coladinha, tá bom? Então, a placa pré-cordal, a gente já viu que ele vai ser o futuro local da boca, tá? E é o local também de formação da cabeça do embrião. E na hora que a placa pré-cordal ela aparece, já determina então o que vai ser a extremidade cranial e a extremidade oposta vai ser a extremidade caudal, tá bom? Então, no início da terceira semana, a proliferação e migração das células do epiblasto para o plano mediano. As células do epiblasto elas começam a proliferar e migrar em direção ao plano mediano, formando uma faixa celular mais espessa. Essa faixa celular mais espessa vai ser chamada de linha primitiva. Se a gente fizer um corte bem aqui em cima e olhar aqui de cima, olha só o que a gente vai ver. Olhando aqui de cima, aqui a gente tem a cavidade amniótica, a vesícula umbilical, tá? Então, a gente fez um corte aqui em cima e a gente vai olhar lá uma visão superior agora, tá? Então, a gente tem que aqui na cavidade amniótica, aqui a gente tem um disco embrionário e a parte superior do disco embrionário, que é o ectoderma embrionário, tá? Que é o epiblasto, que daqui a pouco a gente vai chamar de ectoderma embrionário. Aí a gente tem a placa pré-cordal, o aparecimento da placa pré-cordal determina já que essa extremidade vai ser a extremidade cranial ou extremidade cefálica. E a extremidade oposta vai ser a extremidade caudal, tá? E aqui a gente viu que no início da terceira semana, então, há uma proliferação de células do epiblasto e uma migração central, tá bom? Da periferia para o centro, formando aqui uma faixa espessada de epiblasto. Essa faixa espessada de epiblasto, bem no centro, tá, do disco embrionário, é chamada de linha primitiva. E ela vai se alongando por adição de células à extremidade caudal, tá? Então, as células do epiblasto vão proliferando, vão adicionando células aqui, e essa linha primitiva ela vai crescendo da extremidade caudal para o centro, em direção à extremidade cefálica. Esse alongamento continua até o plano mediano. E aqui nesse plano mediano tem um break, tem uma parada nesse crescimento, tá bom? Quando essas células, esse espessamento tá caminhando em direção cefálica, né? Direção cefálica é aqui, tá bom? No plano mediano, esse espessamento para, tá bom? E a partir daí, essas células que estão crescendo e formando a linha primitiva, essas células do epiblasto, elas invaginam, formando mais uma camada de células entre o epiblasto e o hipoblasto. Vamos ver aqui em outra visão, peraí. Se a gente fizer um corte aqui, ó, transversal, a gente vai ver o seguinte, vamos relembrar. Vamos se situar, né? Cavidade amniótica, vesícula umbilical, epiblasto,
hipoblasto. E aqui tá aparecendo essa terceira camada aqui no meio, em vermelhinho, tá bom? Se a gente olhar aqui no saco vitelino, ou, perdão, na cavidade amniótica, a gente vai ver lá na frente o quê? A placa pré-cordal, tá bom? E aqui atrás estaria a linha primitiva crescendo. Ela chega aqui no plano mediano e para, tá bom? Isso é chamado de nó primitivo, onde ele para de crescer, tá? De se alongar. E a partir daqui as células invaginam. O aprofundamento das células do epiblasto forma uma terceira camada, tornando então o disco agora um disco embrionário trilaminar. Só que acompanhe comigo uma grande característica, tá? Um grande detalhe deste evento. Aqui a linha primitiva está se formando, aqui é o epiblasto, e células migram, tá bom? Da periferia para o plano mediano, formando a linha primitiva. Aqui no nó primitivo, ela para de se alongar e as células do epiblasto, elas invaginam e adquirem conformações diferentes. E mais importante ainda é a gente saber que essas células do epiblasto, elas vão deslocar as células do hipoblasto. Essas células do hipoblasto, elas morrem por apoptose e as células da linha primitiva que invaginaram, elas substituem essas células. Então, as células do epiblasto deslocam e substituem as células do hipoblasto. Então, forma-se um endoderma e um mesoderma. E os dois são derivados de células do epiblasto. Então, os dois são derivados de ectoderma, tá bom? Vamos olhar mais essa figura para a gente fixar bem o que está acontecendo na gastrulação. Então, as células do epiblasto, elas gradativamente deslocam as células do hipoblasto, substituindo-as. Então, a gente tem aqui o epiblasto, o nó primitivo, tá? A linha primitiva que estava vindo e aqui é onde ela parou, e as células do epiblasto, que agora a gente vai chamar de ectoderma embrionário, invaginam, tá? Migram, e aí elas deslocam e substituem essas células do hipoblasto, agora, e formam uma terceira camada também. Então, agora, as três camadas do disco embrionário trilaminar são todas provenientes das células do epiblasto. E é a partir daqui que a gente vai chamar de ectoderma, mesoderma e endoderma. E isso, então, se chama de processo de gastrulação, tá bom? Através do processo de gastrulação, o epiblasto dá origem a todas as três camadas germinativas do embrião: ectoderma, mesoderma e o endoderma. O destino dessa linha primitiva é o seguinte: ela produz ativamente mesoderma embrionário até o início da quarta semana. Depois, a produção torna-se lenta. A linha primitiva, então, ela diminui de tamanho e o normal é que ela involua, degenerando-se e desaparecendo até o final da quarta semana. Só que a gente tem um problema. Se persistirem restos da linha primitiva, esses restos podem dar origem a um tumor. E como a linha primitiva ele dá origem a todas as camadas germinativas do nosso corpo, né, que vão dar origem a todos os tecidos do nosso corpo, quer dizer, esse tumor vai conter variados tipos de tecidos, e ele é chamado de teratoma. Nesse caso, vai ser chamado de teratoma sacrococcígeno, e que pode ser benigno ou maligno. Veja comigo essas imagens clínicas de um teratoma sacrococcígeno, né? Então, como o nome está dizendo, ele se desenvolveu aqui nessa região sacral, nessa região do cóccix, né? E logo que o bebê nasce, isso já dá para ver na ultrassonografia, é óbvio. Então, quando o bebê nasce, já tem uma equipe lá pronta para fazer a remoção cirúrgica desse tumor, tá bom? E ser mandado imediatamente para exame histopatológico, que é para ver se a gente está se tratando de um tumor benigno ou maligno. Então, ao exame macroscópico e também depois ao exame microscópico do teratoma,
pode-se observar variados tipos de tecidos dentro dele. Olha, cabelo, pelo, dentes. Aí você vai ter também tecido ósseo, a gente pode ter também cartilagem, a gente pode ter músculo, tá bom? Porque ele é formado por células provenientes da linha primitiva, que são células pluripotentes. Isto é, que tem capacidade de se diferenciar em células de qualquer uma das 3 camadas germinativas. Então, contém variados tipos de tecidos, contendo elementos das 3 camadas germinativas em diferentes estágios de diferenciação celular. Voltando ao que está acontecendo no disco embrionário, agora trilaminar, né? Algumas células mesenquimais, esse mesênquima recém-formado, essa terceira camada que acabou de aparecer, né? Algumas células mesenquimais, elas já começam a migrar da região da fosseta e do nó primitivos em direção cefálica, formando um cordão central mediano, que vai ser chamado de processo notocordal. Agora a gente vai começar a falar sobre a formação da notocorda. A notocorda ela é muito importante, que ela vai dar o eixo, né, do embrião para a formação do esqueleto do embrião, tá bom? Então, a formação da notocorda começa com a proliferação das células mesenquimais que migram em direção cefálica, formando o processo notocordal. E logo vai surgir no interior desse processo notocordal um canal notocordal. A gente vai ver as imagens e vocês vão ver que fica bem mais fácil de entender quando a gente visualiza. Voltando a olhar aqui de cima, lá de cima do saco amniótico, tá? A gente cortou o saco amniótico aqui. Então, a gente está olhando de cima. Então, a gente viu que aqui apareceu a linha primitiva. A linha primitiva ela foi crescendo em direção cefálica até o plano mediano. Só que aqui, essa linha primitiva parou de alongar e as células agora formou um nó primitivo, que é onde para, né? E uma fosseta primitiva aí no meio. E a partir daqui, as células vão invaginar. As células do epiblasto invaginam, deslocando as células do hipoblasto e preenchendo, formando nova camada entre o epi e o hipo, tá? E a partir de agora vai ser chamado de ectoderma, mesoderma e endoderma, que foi o que a gente acabou de ver. Aí, no mesoderma, tá? Aqui representado em vermelho, na região central do mesoderma já começa a aparecer uma coleção compacta de células, tá? Formando um cordão, um bastão, tá? Algumas células mesenquimais migram dessa região da fosseta e do nó primitivos em direção cefálica, formando um cordão central mediano chamado de processo notocordal. Vamos fazer um corte e olhar aqui pelo lado, que fica melhor ainda da gente entender. Cavidade amniótica, ectoderma embrionário, mesoderma embrionário e endoderma embrionário. Na região central do mesoderma, aparece um cordão específico, tá? De células, que vai ser chamado de canal notocordal. Perdão, vai ser chamado de processo notocordal. Esse logo surge no interior do processo notocordal um canal chamado de canal notocordal. E esse processo e esse canal, eles vão se alongando desde essa região aqui mediana, tá? Do nó primitivo, até em direção cefálica. Mas olha quem está aqui, a placa pré-cordal. E a gente viu que a placa pré-cordal ela é bem grudadinha. Essa região de ectoderma com endoderma permanece bem grudadinha, né? E aí, então, o processo notocordal, ele esbarra aqui nessa placa pré-cordal e vai até aqui só, tá bom? Então, o processo notocordal, ele cresce cefalicamente entre o endoderma e o ectoderma, até alcançar quem? A placa pré-cordal. Se a gente olhar pela frente, a gente vai ver aqui, ó, ectoderma, endoderma, mesoderma e no meio do mesoderma, como se a gente tivesse feito um corte aqui, tá? E olhando daqui para cá. E aí a gente vê aqui no meio um processo notocordal e no meio do processo notocordal uma luz chamado canal notocordal, tá bom? Então, o processo notocordal e o canal notocordal, eles vão até a região
da placa pré-cordal. O processo notocordal, ele é muito importante, ele vai servir de base futura para o desenvolvimento do esqueleto axial do embrião. Então, o processo ele vai alongando até a placa pré-cordal, que também agora vai ser chamado de membrana bucofaríngea. Aqui a gente vai ter a membrana bucofaríngea e aqui a gente vai ter a membrana cloacal. Nessas duas regiões das extremidades, que permanecem bilaminar, tá bom? O disco aqui permanece apenas com ecto e endo, não tem mesoderma. Logo, logo, as células da parte inferior, da camada inferior do processo notocordal, essas células que estão intimamente ligadas ao endoderma, elas morrem por apoptose e formam-se então essas fenestrações no assoalho do processo notocordal. Esse assoalho, então, ele desaparece completamente e fica agora uma placa, tá? Que é só essa parte superior ligada ao epiblasto que ficou. Então, essa placa que ficou, ela prolifera e ela se dobra, tá? E esse dobramento forma novamente um tubo que se chama notocorda, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem cavidade amniótica, ectoderma embrionário, mesoderma embrionário, endoderma embrionário, tá? Essa placa notocordal, então, ela vai se dobrar, formando, então, a notocorda. Esse acontecimento da terceira semana, a formação da notocorda, ele é importantíssimo, porque a notocorda ela vai dar essa rigidez inicial ao embrião. Ele define o eixo primitivo do embrião, dando-lhe rigidez. E ele também serve de base para o desenvolvimento do esqueleto axial. Você lembra do esqueleto axial, né? O nosso esqueleto ele é dividido, né, em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele forma os ossos da cabeça, do pescoço, a coluna e os ossos do tórax, tá? E o apendicular são os ossos dos nossos membros, tá? Então, esse eixo, tá, embrionário que vai desenvolver o esqueleto axial, ele é dado pela indução da notocorda. E também, outra coisa importante que essa notocorda faz é induzir aqui no ectoderma sobrejacente a formação da placa neural, tá bom? Então, até agora, o que a gente tem? Até agora nós falamos, né? Durante a terceira semana, nós falamos na gastrulação, que é a formação das 3 camadas germinativas a partir do epiblasto, e nós falamos também da formação da notocorda, que é o eixo primitivo que dá rigidez ao embrião e que servirá de base para o desenvolvimento do esqueleto axial. Confere? Então, além de servir de eixo primordial para a forma tubular do corpo humano, não é bem tubular, mas cilíndrica, né? A notocorda terá um importante papel na neurulação, que é a formação do tubo neural primitivo. Isso se dá pela indução do ectoderma sobrejacente a espessar-se e formar a placa neural. Só que isso é um assunto com muito detalhe, muito interessante. A gente vai precisar de uma videoaula para falar sobre isso, tá bom? Então, esse é o assunto da nossa próxima aula. Você espera só mais um pouquinho, clica na próxima aula e você já vai ter acesso a esse conteúdo. Até mais!